Olá a todos, olá comunidade escolar, professores, gestores, pedagogos, enfim, todos que estão acompanhando a Jornada Pedagógica 2026. Que alegria termos vocês aqui para esse momento de aprendizagem, de troca, de conhecer temas novos. Eu sou a Kaelen Ferreira, gerente de ensino aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e com muita alegria vim aqui ter esse momento junto com a professora Carolina, que vai já se apresentar para vocês e falar um pouquinho do tema de cidadania midiática, que, né, é um tema relativamente novo, mas que a gente vem trazer coisas aqui que provavelmente vocês conhecem, tá certo? E aí, professora Carol? Olá, comunidade escolar, bem-vindos. É uma satisfação estarmos nesse momento para fazermos essa troca de informações, de conhecimento. Desde já convido vocês a participarem lá na nossa página da plataforma Saber Mais, no nosso Padlet, e dizer a vocês que nós vamos aprofundar alguns conhecimentos sobre os documentos norteadores, mas principalmente falar sobre as práticas pedagógicas. Fiquem atentos e a gente vai nessa. Vamos começar. Vamos. Então, antes de iniciar e entrar no nosso tema em si, vamos conhecer um pouquinho sobre o nosso departamento, que é o Centro de Mídias de Educação do Amazonas, CEMEAM, que integra a Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica, a SEAP, na função de departamento, com a nobre missão de ampliar e diversificar o atendimento aos alunos da rede pública do Estado do Amazonas, oferecendo educação inovadora e de qualidade. Possui como principais frentes de atuação a oferta do ensino presencial com mediação tecnológica, que é um programa pioneiro no país, com oferta de aula, unindo tecnologia, transmissão via satélite e potencial de interatividade em tempo real ou por videoconferência. A presencialidade também está aí num dos tripés dessa oferta, junto com a mediação pedagógica. Então, o Centro de Mídias ficou muito conhecido durante o período da pandemia, e hoje a gente também vem mostrar aqui um pouco das nossas outras frentes de atuação. O CEMEAM também está na oferta dos projetos de complementação, como Conquistar, Contraturno, Aula em Casa. Então, a gente tem muitas atividades aí. E uma outra frente de atuação, qual é, professora Carolina? Uma frente de atuação que é novinha, é o Programa de Práticas Pedagógicas com Tecnologias Educacionais do Amazonas. Esse programa, ele funciona como um grande guarda-chuva dos projetos de tecnologia que são nas nossas escolas da rede. Então, ele é uma iniciativa que promove uma cultura de inovação e educação midiática nas escolas, incentiva o uso de metodologias ativas, estimula o desenvolvimento de competências tecnológicas, tornando as aulas mais dinâmicas e alinhadas às demandas do mundo contemporâneo. Então, esse programa ele tem uma base sólida nos documentos que hoje estão vigentes, né, do nosso Ministério da Educação. Ele conversa com a BNCC Computação. Os projetos que estão dentro desse guarda-chuva do programa são o projeto Fazer para Aprender, o projeto EduTech, o projeto EdTech A, o projeto Educação 4.0 e o projeto Educação Digital e Midiática. Então, o programa ele tem desenvolvido algumas ações inicialmente, né, dessa parte da mobilização. Ele vai funcionar durante um ano numa dinâmica de mobilizar, trazer práticas, depois reforçar essa prática e trabalhar no compartilhamento. Muito bem, olha, viram que a gente tem muita coisa aqui, né, de frente de trabalho, a contribuir com as escolas, e por isso que a gente pede a atenção de vocês. Dentro do Centro de Mídias, nós temos uma organização interna que é composta pela direção do CEMEAM, a Gerência de Ensino Mediado por Tecnologia, a GENTEC, e a Gerência de Tecnologias Educacionais, a GTE. Então, gente, é uma organização interna que cuida desses projetos, está à frente da comunicação, da mobilização e sensibilização do uso desse material para a escola. Então, hoje a gente, né, professora Carolina, nós abrimos o leque do CEMEAM para não somente fazer a oferta do ensino mediado, que já é bastante conhecido, já estamos aí, vamos para completar 19 anos, então a gente já tem uma oferta bem grande, mas precisava ampliar, por isso que a gente traz essas outras frentes de trabalho, tá certo? E agora a gente vai conhecer o tema que nós vamos trabalhar, que é
práticas pedagógicas para a cidadania midiática, como eu disse a vocês, né? É um tema que parece novo, mas já tem alguns anos que estão sendo trabalhados, né? Dentro das escolas, enfim, com políticas públicas que estão sendo aprovadas, tudo isso com o objetivo, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho desse tema, alinhado às políticas públicas que embasam esse programa e essas temáticas a acontecerem, tá bom? Então, a gente tem aí as práticas pedagógicas para a cidadania midiática. A primeira delas é a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, o ENEC, que é uma iniciativa do governo federal para universalizar a internet de qualidade e garantir o uso pedagógico de tecnologias em todas as escolas públicas da educação básica do país, né? A implementação da ENEC é um esforço conjunto coletivo entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. É isso. É a base tanto do programa, né, quanto do que a gente vai apresentar para vocês hoje, ela está toda fundamentada nessas políticas que a professora está citando agora. E a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, é importante dizer que no ano de 2025, a nossa rede alcançou 100% de adesão. Olha aí. Então, assim, parabéns a todas as escolas, né? E aí, hoje, trazer essa temática para a gente conversar um pouco sobre a própria fundamentação dos documentos regulatórios, mas mostrar também como que ela pode ser usada na prática e de que maneira também o professor pode acessar mais informações sobre isso, ele é muito importante. E aí, continuando, né, sobre as práticas pedagógicas relacionadas à ENEC. A ENEC, ela busca fortalecer a presença da educação digital e midiática nos currículos. Por isso, professora, que a gente vai apresentar 2 documentos muito importantes para esse fortalecimento. Investir na formação de professores e gestores sobre o tema e garantir uma aprendizagem integral. Além de apoiar um monitoramento contínuo e no uso de evidências. A ENEC, a Escola Conectada, ela tem uma estrutura em 6 eixos. Hoje a gente vai trabalhar assim, mais pontualmente, né? Mas isso não quer dizer que os demais eixos, eles não são importantes. Mas hoje a gente vai focar nesse, porque depois os outros vão ganhar desdobramento, tá? A partir desse. Sim, muito bem. Só colaborando com a fala da professora Carolina, né? É importante que a gente conheça essas políticas públicas que vêm por trás das ações, porque elas vão determinar itens que são da rotina pedagógica da escola. Por exemplo, a política da educação midiática, ela vai fazer ali um contraponto dentro do currículo. Esse ano, a gente já tem a inserção da educação midiática nos currículos da rede. Então, isso também tem toda uma política por trás, realmente é algo que é pensado durante anos e com muito estudo, muita base teórica. Então, por isso que é importante as escolas estarem atentos, professores e a equipe gestora, para conhecer essas políticas e poder ver e agregar, né, adaptando conforme a sua realidade. Porque a gente sabe, né, professora Carolina, que o Amazonas, ele tem uma diversidade muito grande nas escolas. Então, é por isso que é preciso dominar e conseguir fazer ali a melhor adaptação. Muito bem, então a gente tem aí, né, os eixos da educação das escolas conectadas da ENEC, né, que como a professora Carolina sinalizou, a gente vai focar no competências e formação, mas é importante a gente entender que a gente também tem o eixo conectividade, ambientes e dispositivos, gestão e transformação digital, recursos digitais e currículo. Então, assim, a gente percebe que eles não são eixos que se dissociam, todos eles estão conectados mesmo, porque eles fazem aí parte, né, daquilo que as políticas públicas desejam chegar, né? Isso vai chegar na escola, mas precisa ter uma integração. Então, como a professora Carol sinalizou, vamos focar aí em competências e formação, né? E o objetivo é definir as competências, conhecimentos e práticas necessárias para o uso eficaz e intencional das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. O referencial serve de guia para o autodesenvolvimento de professores e para ofertar o planejamento de formações continuadas nas redes de ensino. Então, acho que um exemplo que faz muito sentido para isso é quando saiu a lei, né, de uso dos celulares nas escolas. Isso gerou muita comoção, muitas dúvidas também, né, professora Carolina? Isso. Mas isso já vem com base nessas políticas que já estão sendo pensadas. E claro que a gente
gente precisa formar esses professores para eles conseguirem trazer esses temas para dentro da sala de aula, certo? Certo. Então, esse é o primeiro documento que a gente está apresentando, que ele está disponível tanto no site do MEC, quanto na nossa plataforma Saber Mais. E depois a gente vai entrar e vai descobrir direitinho como que faz para acessar, tá? Mas, assim, fazendo essa complementação, a professora trouxe o objetivo do referencial, e agora a gente vai entender qual é a base legal desse documento. Bom, esse documento, Saberes Digitais Docentes, a base legal dele foi desenvolvido para apoiar o quê? A política de inovação da educação conectada. Essa que a gente está trazendo para agora, né? Que a política vem depois trabalhar as estratégias, não é isso? Então, a educação conectada, a Lei 14.180 de 2021, a Política Nacional de Educação Digital, Lei 14.533 de 2023, e a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, número 11.703 de 2023. Inclusive, quando o caderno da nossa jornada pedagógica, que também está disponível na nossa plataforma Saber Mais, nós fizemos ali um marco histórico de todos esses documentos. Nós trouxemos os principais aqui, mas lá nós fizemos um detalhamento desse marco histórico que mostra, inclusive até chegar na BNCC, como que esses documentos conversam. E agora a gente vai mostrar para vocês a página do Escolas Conectadas. Muito bem. Pronto. Estão visualizando, certo? www.gov.br, né, MEC, Escolas Conectadas. Ele apresenta um resumo do que é a etapa de ensino, né, nesse caso aqui, as escolas conectadas, a unidade responsável, o tempo de lançamento, os parceiros e como é que é feita a adesão. Ele apresenta um pouco desse histórico, né, do qual nós acabamos de falar, apresenta os eixos e logo abaixo ele vem trazendo aqui algumas informações de investimento e um pouco mais de tópicos para conhecer a ENEC, essa estratégia. Ele traz uma página que apresenta contexto, como é que funciona, o comitê executivo, o painel de monitoramento. Depois ele apresenta esses eixos que a professora Kaellen falou para a gente, que é no qual a gente vai focar um pouco mais hoje, que é competências e formação. Só que logo abaixo ele ainda apresenta um pouco mais de informações. Ele traz a linha do tempo, essa que nós reforçamos no nosso caderno, ele traz webinários, ele traz a legislação, ele traz documentos e algumas perguntas frequentes. E ele faz um link com outros vídeos, né, que vêm apoiar a nossa formação continuada, tá? E aí eu apresento para vocês a página desse documento que a gente está acabando de falar, que é de Saberes Digitais Docentes. Então, ele fica dentro lá daquele eixo formação e competências. Ele apresenta não só o referencial, mas ele apresenta um link, inclusive, que depois nós vamos falar, que é a ferramenta de autodiagnóstico de saberes digitais docentes. E ele já vem fazendo aqui uma amostra dos cursos no AvaMec, que também a gente vai apresentar. E esses cursos, eles estão organizados da seguinte maneira: bloco temático 1, práticas pedagógicas com tecnologias, bloco 2, educação digital e midiática, bloco 3, inteligência artificial na educação, bloco 4, apoio à gestão e infraestrutura digital. Aí, professora Kaellen, é importante a gente reforçar que a nossa secretaria, ela também está nesse movimento, né? Então, vocês estão vendo uma página que ele é um movimento de comunicação do MEC, do Ministério da Educação. Sim. Mas a nossa secretaria, por meio da plataforma Saber Mais e do YouTube Seducnet, nós também estamos conversando sobre essas temáticas. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, mas a nossa secretaria, ela já fez ano passado 4 webinários para falar de cada eixo do qual nós mostramos aqui. Então, assim, é bem importante a gente saber, né, que esses documentos estão vindo, a leitura, está Sim. sendo realizada uma leitura institucional, mas em contrapartida dessa leitura institucional, em favor desses documentos, da própria prática, né, da rotina escolar, a nossa secretaria, ela tem se aproximado ainda mais a trazer a leitura para o nosso contexto. Sim. Então, por exemplo, os webinários que nós fizemos aqui, né, através do nosso centro de mídias, nós trouxemos isso. O webinário apresentou essa parte legal, ele traz um contexto regional e ele apresenta alternativas para a rotina escolar. Isso é bem importante. Com certeza, né, professora Carolina? A gente sente que as escolas, elas desejam se enxergar nessas políticas públicas. Por isso, a gente fazer a leitura, o estudo e se embasar e poder trazer materiais que sejam produzidos, pensados de maneira personalizada para a nossa região, para a nossa secretaria, é extremamente importante. E aí, a professora Carolina, com a equipe da GTE, tem feito isso. E é importante que vocês acessem, porque muito material a gente tem, né? A gente sabe da rotina da escola, que às vezes, né, é um pouco corrido, mas a gente precisa agregar esses momentos de estudo, de autoformação, extremamente importante para as escolas realizarem.
Certo, professora Carol? Certo, é isso mesmo. E aí, dando continuidade, a gente também tem aí um documento extremamente importante, né? Estamos falando, né, sobre competências, sobre formação de professor, e a gente não tem como dissociar isso de um tema estritamente importante, que é o currículo, né? Que norteia as escolas, aquilo que as habilidades, né, que os alunos precisam de desenvolver, as metas que os alunos precisam chegar por meio do ensino e aprendizagem realizado, né, dentro do planejamento. E aí a gente tem, né, o guia, né, elaborado de educação digital e midiática, e aí o MEC disponibilizou como elaborar e implementar o currículo nas escolas, e ele tem como objetivo apoiar as lideranças educacionais no processo de tomada de decisão para a implementação de políticas educacionais para garantir os direitos de aprendizagem relacionados à educação digital e midiática. Olha só que responsabilidade, né? Esse documento ele vem para apoiar as secretarias na organização desses documentos. Então, pensando também o que o MEC pensa em como estrutura nacional, não é só pensando somente a realidade do Amazonas, mas isso também em colaboração e articulação com as outras secretarias, tá certo? E aí a gente tem um pouco da base legal desse documento, que ele é elaborado para subsidiar a implementação de políticas nacionais previstas pelas novas diretrizes operacionais nacionais do CNE, sobre o uso de dispositivos digitais nos espaços escolares e a integração curricular da educação digital e midiática. O trabalho, obviamente, se alinha ao PNE, né, a Política Nacional de Educação Digital, e a EBEM, né, Estratégia Brasileira de Educação Midiática. Olha aí a importância disso. Como eu disse lá no início, né, o exemplo, quando chegou a lei, né, de uso do celular, de proibição, todo mundo ficou ali um pouco, né, apreensivo, as famílias também que usam aí do dispositivo para estar em contato com os seus filhos, né, enfim, com as crianças que estão na escola, como uma maneira também de estar acompanhando, né, ficaram ali no início um pouco assustadas, mas é importante salientar que ainda é possível utilizar de maneira pedagógica e que existem caminhos, e as secretarias estão organizando esses documentos também pensando sobre isso. É isso. Então, gente, nós estamos mostrando esses dois documentos. A página principal é a do Gov, do MEC, né? Então, é gov.br.mec. Através dessa página, a gente consegue acessar as outras páginas, além dessas do que nós estamos mostrando para vocês. É importante reforçar que essa conversa ela está alinhada à BNCC Computação. E aí a gente vai agora ver uma outra página, que é a pasta do documento, de um dos eixos do Saiba Mais, da nossa página do Educação Conectadas, que é os documentos. Então, assim, olha só como é que faz, né? Esses documentos, eles são organizados de uma maneira onde eles mostrem a dimensão pedagógica, educação digital e midiática. Depois, eles vêm mostrando para a gente a dimensão conectividade e infraestrutura. E ele vem, inclusive, apresenta aqui o PIEC, né? Depois ele vem trazendo os ofícios sobre conectividade e infraestrutura, é muito material. E ele vem trazendo a lista de escolas atendidas pela ENEC. Aqui, prioritariamente, a gente vai acessar o Guia de Educação Digital e Midiática, Caminhos para a Implementação, esse que a professora acabou de apresentar o objetivo e a base legal. Vamos ver. Pronto. Então, ele tem essa carinha, né? Faz uma apresentação. E aqui dentro, ele vem mostrando para a gente, de maneira lógica, essa sequência de diálogo do documento. Educação Digital e Midiática apresenta o entendimento da educação digital e midiática, fala sobre quais os caminhos para a implementação curricular, como formar os profissionais da minha rede, construindo um calendário. Então, ele vem fazendo esse caminho e vem trazendo ele vem apresentando um sumário como em formato de perguntas. Isso foi bem proposital também, tá? Então, pronto. E aqui, depois, vale a pena a leitura. A gente recomenda a leitura, tá bom? Muito bem, a gente vai seguindo agora para falar sobre mais práticas pedagógicas para a cidadania midiática, mas trazendo um pouco da fundamentação para a gente entrar nos nossos eixos, esses que vocês sabem que a gente vai tratar hoje, né? Sim, então o primeiro deles aí é o uso pedagógico das tecnologias digitais, é um dos principais pilares para transformar a conectividade em aprendizagem significativa. Não tem como hoje a gente ir para a sala de aula sem pensar o uso de tecnologia em prol
do ensino e da aprendizagem, mas isso precisa ter um caminho muito bem fundamentado e com intencionalidade, né? O segundo é o desenvolvimento dos saberes digitais, envolve também a compreensão crítica e a ética do mundo digital, incluindo aspectos como cidadania, segurança, colaboração em rede e participação na cultura digital. Isso. Então, mais sobre práticas pedagógicas para a cidadania, número 3, diz o seguinte, que é um processo que fortalece o papel do professor como sujeito central nos processos de ensino e aprendizagem mediados pela tecnologia. Professora, quando a gente fala sobre a BNCC, uma das premissas, né, que conversa desde o documento da educação infantil até o ensino médio, diz o seguinte, essas premissas, ela diz que o aluno deve ser capaz de trabalhar, exercer, inclusive na sua vida social, escolar, né, em todos os âmbitos, a questão da lógica, Sim. saber trabalhar com lógica, saber trabalhar com a mediação tecnológica e saber trabalhar com a resolução de problemas através de etapas. Então, todos esses documentos eles estão pautados dentro de competências e é importante dizer que as competências para os nossos documentos, né, orientadores, enfim, os nossos regulatórios, eles estão trazendo o que a gente chama na pedagogia de chá, né, trabalha com conteúdo, habilidade, valores e atitudes. Então, a gente também na rede não foge disso, não. A gente caminha no que a lei pede. Está caminhando aí dentro do nosso currículo. Então, a gente tem aí também, né, é um processo que fortalece o papel do professor como sujeito central nos processos de ensino, baseado na aprendizagem mediada por tecnologia, e o guia que o referencial de saberes docentes e o guia de educação digital apresentam, né? A escola na cultura digital, segurança e cidadania digital em sala de aula e comunicação criativa e éticas nas mídias digitais. Será que esses itens são importantes, professora Carolina? Bem importantes. Então, gente, nessa nossa apresentação, nós vamos apresentar agora para vocês a relação dessa temática com o que o referencial traz, com o que o guia traz. Mas uma coisa bem legal é que a gente fez um link com o curso que já tem no AvaMec. Então, a gente vai fazer essa apresentação para vocês e no final a gente vai mostrar para vocês onde é que está esse curso autoinstrucional. Olha que ótimo. Ótimo, né? Isso. Muito bem, professor. Porque a gente sabe também, né, que são muitas informações para a gente se apropriar e que a gente também precisa, né, ter um momento ali, claro, de dedicação. Então, os cursos, eles vêm para nos apoiar nesse sentido. Isso. Eu já fiz algum deles e eu posso dizer a vocês que eles são realmente muito bons e dá o norte para que a gente entenda e consiga enxergar isso na prática escolar. Então, a gente tem aí como, só retomando um pouquinho, falar um pouco sobre o guia da educação digital e midiática, né? Nessa temática, Nessa né? temática. A escola na cultura digital, o que o guia fala sobre isso? Isso. A cultura digital é um dos eixos estruturantes da educação digital escolar, fundamental para o pleno exercício da cidadania digital. Acho que essa palavra vem aparecendo em quase todos os textos das cartelas. Cidadania digital. Envolve a compreensão dos impactos da revolução digital na sociedade e a construção de uma atitude crítica, ética e responsável em relação à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Continuando, a escola deve promover a interconexão entre os dispositivos, linguagens e mídias para o desenvolvimento de capacidades complexas e interdisciplinares nos estudantes. E vocês vão sentir muito isso também no currículo, nesse currículo tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, que está disponível para a rede desde 2025, onde a gente já tem aí a inserção de habilidades que estão dentro desses eixos. Então, assim, não tem como hoje, professor, não enxergar isso e inserir no seu planejamento escolar, né, professora Carolina? É isso mesmo. E seguindo, a escola na cultura digital, o que o referencial de saberes digitais docentes fala sobre essa temática? O referencial, ele orienta que o desenvolvimento de saberes docentes para o uso de tecnologias digitais com intencionalidade pedagógica aconteça em 3 dimensões, sendo a cidadania e a cultura digital uma delas. Por isso que a gente trouxe essa temática aqui, né? Essa matriz de referência, ela busca criar condições para que os professores articulem a tecnologia com conteúdo, competências e habilidades curriculares. Por isso que foi importante trazer aqui sobre o conceito de competências que os nossos documentos regulatórios
vigentes eles apresentam, né? Então, não é somente trabalhar a questão das habilidades, mas é pensar mesmo nessa parte do conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Sim, isso nossos estudantes precisam muito, né? Afinal, eles são aí de uma era digital onde eles têm redes sociais, onde eles precisam se comunicar no cyberespaço, e a gente, enquanto escola, precisa mediar esse processo para que ele atinja a maturidade, né, professora Carolina? É isso. E aí, o nosso nossa segunda temática, né, dentro do que nós estamos falando sobre práticas pedagógicas com cidadania, para a cidadania digital, a gente traz então a segurança e cidadania digital em sala de aula. Professora, o que o Guia de Educação Digital e Midiática fala sobre isso para a gente? É uma dimensão estruturante que associa elementos técnicos à compreensão crítica da interação entre indivíduos e meios digitais. Ela envolve a proteção dos direitos digitais individuais e coletivos, a reflexão sobre as desigualdades, violências e a importância da segurança online, né? Acho que a gente nem precisa dizer a vocês que a gente está no momento, no período onde a gente vê a propagação de fake news, os golpes online, né, na internet. Então, a gente precisa também deixar a nossa sociedade futura, que são os nossos estudantes que estão na escola hoje, preparados para lidar com isso. E, ao mesmo tempo, também aprender sobre, né, professora Carolina? Porque a gente está aqui, a gente já está dentro desse universo. Então, a segurança online é um dos pilares aí que se apresenta no Guia de Educação Digital, e quanto isso é importante no desenvolvimento para a sociedade. Por isso que as políticas de uso de dispositivos digitais devem buscar esse equilíbrio entre o benefício pedagógico e a preservação do foco no ensino-aprendizagem e na convivência social saudável. Exatamente. Bom, continuando, sobre segurança e cidadania digital em sala de aula, a gente também traz o que o referencial de saberes digitais fala sobre isso. O tema é coberto pela dimensão cidadania digital. O saber, uso responsável, exige que o professor identifique e explique aspectos legais e éticos para a convivência respeitosa na internet, incluindo direitos autorais, direitos de imagem e o impacto do uso excessivo na saúde mental. O saber, uso seguro, foca na proteção de dados e privacidade e na adoção de políticas de segurança. Olha, um item extremamente importante também citado aí é o impacto excessivo do uso de telas, enfim, da tecnologia na saúde mental do ser humano, né? Olha, quanto a gente tem acesso a pesquisas que indicam, né, o que a gente precisa equilibrar isso dentro dentro de casa e na escola também, né? Então, o referencial, né, professora Carolina, também vai trazer e pontuar sobre isso. Pronto, então nós passamos agora por 2 pontos bem importantes para as práticas pedagógicas, né, para a cidadania digital. E a gente vai entrar no último, que é comunicação criativa e ética nas mídias digitais. E da mesma maneira a gente vai apresentar, professora, o que o Guia de Educação Digital fala e o que o referencial dos saberes digitais docentes também fala sobre isso. Vamos começar pelo guia. A educação midiática busca formar indivíduos com a capacidade de acessar, analisar, criar e participar de forma crítica no ambiente informacional e midiático. Estimula processos de autoria crítica, criativa e o responsável e a participação cidadã. O currículo deve evoluir para que o estudante seja criador crítico de soluções tecnológicas, éticas para problemas, não apenas um consumidor. O letramento informacional e midiático aprofunda o conhecimento e a relação do estudante com diferentes tipos de mídia e competências comunicacionais no ambiente digital. Olha, extremamente importante isso que o referencial traz sobre comunicação criativa. O aluno precisa não somente consumir aquilo que está disponível nos ambientes virtuais, mas ele precisa também analisar de forma crítica aquilo que ele está fazendo, leitura, consumindo, enfim, imagina, ele aprender isso na escola por meio das políticas e por meio do planejamento escolar do professor e levar isso para sua casa, né, tentando ali também apoiar a sua família e tudo mais. É extremamente importante a gente trazer esses temas para os estudantes, porque eles precisam que a escola, né, enquanto ambiente formador, né, desses cidadãos, consiga fazer essa mediação e eles conseguirem chegar aí nessas habilidades, que não é uma tarefa fácil, né, professora Carolina? É um
trabalho árduo de anos, por isso que os documentos eles tratam aí do ensino fundamental, ensino médio, porque são etapas que formam esse cidadão que vai sair para a sociedade, tá bom? Exatamente. Continuando. Para complementar a sua fala, né, por isso que nós trouxemos aqui essa ideia das primícias, né, que estão lá conversando com a BNCC Computação. Porque, claro, as etapas, elas têm as suas diferenças, né, as suas particularidades, mas os documentos, eles trazem para a gente essa parte da base. Sim. Né, da base. Então, assim, quando a gente pensa em BNCC Computação, a gente logo realmente se assusta, né? Porque é uma área da ciência nova. Sim. É um componente, pode ser um componente, né? Pode ser trabalhado de maneira transversal, mas é novo. Mas se a gente começa entendendo a base da fundamentação pedagógica, das premissas, desse movimento do histórico, né? Do movimento histórico mesmo, desses documentos, a gente consegue aproximar da nossa prática e depois isso vai ficando mais fluido, né? Com certeza. Sobre ainda comunicação criativa e ética nas mídias digitais, a gente também tem o que o referencial apresenta para a gente, né, professora? Isso, o aspecto de criatividade está ligado ao saber, curadoria e criação, na dimensão de ensino e aprendizagem. A ética e a responsabilidade estão no saber uso responsável, respeito a direitos autorais e imagem. A comunicação e colaboração foca em utilizar e criar tecnologias para produzir, colaborar e compartilhar em comunidades de aprendizagem. O saber uso crítico promove experiências de leitura crítica e interpretação de informações. Então, é saber comunicar, mas é fazer isso de maneira crítica, não sendo somente consumista, né? Não só consumindo aquilo que está em rede, mas também sendo produtor de conteúdo. Mas é um produtor de conteúdo que também considere essa criticidade aí no momento que estiver fazendo isso, tá bom? Professora, nós começamos apresentando, né, o MEC, né, a página do MEC. E aí eu disse que a partir da página do MEC a gente consegue entrar nos outros documentos, mas a gente também chega numa outra página que é muito importante, que é o AvaMec. E como prometido, nós trouxemos, nós fizemos todo esse caminho para falar dessas práticas pedagógicas, trouxemos os eixos que a gente está conversando, apresentando para vocês como é que faz o acesso, e nós trouxemos essas temáticas para a gente trabalhar, né, para a gente conversar. E aí, como prometido, a gente vai mostrar para vocês agora onde é que está no AvaMec esses cursos. Mas antes a gente vai apresentar, para ter uma profundidade maior. Aqui a gente fez uma introdução, né, professora? Exatamente. Mas a gente vai mostrar para vocês agora o curso, a carga horária desse curso, o que os saberes digitais docentes apresenta aí, né, nessa base de estruturação desse curso e um resumo. Vamos apresentar, professora. O primeiro deles é a Escola na Cultura Digital, 90 horas, saberes digitais, uso crítico, uso responsável, uso seguro, comunicação e colaboração, curadoria e criação, formação continuada. Em resumo, o curso é voltado a educadores e profissionais da educação que desejam repensar o papel da escola na cultura digital. Promove reflexões sobre temas como ética, desinformação, privacidade, algoritmos e produção de conteúdo digital, com foco em práticas de educação midiática. Estimula o uso crítico, responsável e inclusivo das tecnologias na escola e o fortalecimento do papel formativo do educador na era digital. Isso. Depois a gente tem o segundo curso, que é Segurança e Cidadania Digital em Sala de Aula, 20 horas. Os tópicos que dos saberes digitais trazem nesse curso é prática pedagógica, uso seguro, uso crítico, uso responsável e formação continuada. Um resumo o curso promove o uso crítico e responsável das mídias digitais, abordando a produção de conteúdo criativo, ética digital, cidadania e diversidade nas comunicações online. Muito bem. E o próximo curso é Comunicação Criativa e Ética nas Mídias Digitais, 40 horas. E ele tem como eixos aí curadoria e criação, uso crítico, uso responsável e formação continuada. Em resumo, o curso prepara os educadores para atuar com a disciplina de cidadania digital, abordando temas como bem-estar online, segurança, privacidade, respeito e projetos de intervenção sociocultural nas escolas. Isso. Então, aí a gente vai mostrar agora a página do AvaMec.
Ele é bem fácil de navegar, tá? Sim. E assim, ele teve até uma nova atualização agora, porque você pode procurar os cursos pelo tema. Sim. Então, aqui a gente tem o primeiro, Educação Digital e Midiática, depois tem toda a matemática, Escola das Adolescências, Inteligência Artificial na Educação. Só de cursos de Inteligência Artificial na Educação são 60. O MEC lançou assim, né? De iniciativa 60. E aí a gente vai mostrar um dos cursos que a gente apresentou aqui. Segurança e Cidadania Digital em Sala de Aula. A outra página. Segurança e Cidadania. Bom, esse curso ele já está na 2ª edição. Então, assim, foi muito rápido, fecharam as vagas. E aí a gente deixa, né, como também uma sugestão de continuidade daquilo que a gente está apresentando aqui. O curso ele é totalmente autoinstrucional. Ele leva um tempo aqui, diz que de 15 dias, mas ele também traz uma proposta de conclusão em 60 dias. Ele é bem organizado, acho que vale a pena, tá bom? Sim, tem uma linguagem fácil, Bem né, fácil, professora Carolina? Traz muitas indicações de como o professor pode utilizar isso em sala de aula, e isso é muito importante, E certifica. né? E certifica, o que também é extremamente relevante, tá bom? E a gente tem também agora aí para mostrar, né, a plataforma Saber Mais, porque como a professora Carolina sinalizou no início, dentro da secretaria, por meio da Gerência de Tecnologias Educacionais do Centro de Mídias, né, existe o programa de práticas pedagógicas com tecnologias educacionais, que caminha junto com a secretaria para produzir materiais e colaborar com a rede no desenvolvimento dessas políticas públicas que nós apresentamos. Então, a professora Carolina vai explorar um pouquinho. A gente deixa o endereço aí para vocês também, mas a Saber Mais já é bastante conhecida da rede, então é só buscar o banner, que lá também tem muitas informações, né, professora Carolina? Isso, então na página do programa, ele fica dentro da faixa do Centro de Mídias, né? Tem essa logo. Apresenta um pouquinho sobre o programa, traz esses fundamentos legais que, inclusive, nós estamos trabalhando aqui com vocês, mas apresenta também alguns outros documentos de apoio que também são validados, né, pelo MEC. Apresenta o autodiagnóstico, o monitoramento de conectividade. Ele apresenta os projetos que são atendidos por esse guarda-chuva. E aí a novidade, né? Ele traz para a gente um material paradidático de apoio aos projetos. Então, todos esses projetos, professora, de tecnologia educacional que eu citei lá no começo, eles atualmente, cada um deles tem notas de ensino, roteiros de aprendizado e vai sair os guias de apoio à tecnologia. São materiais pensados com metodologias diferentes, mas que eles trabalham muito no contexto regional. Então, é pensar local e agir global. Poxa, que interessante, né, professores? Olha só, né? Material, conteúdo produzido pela nossa secretaria e pensado para você aplicar isso na sala de aula. A equipe gestora também tem um papel fundamental nesse processo, que é mobilizar a comunidade escolar para ter a inserção, né, dessas práticas no contexto escolar. E a gente, professora, só para complementar, também, quando esse material foi pensado, esse material paradidático para os projetos que já está lá liberado para acesso, né, tem 5 de cada um, eles foram pensados, inclusive, na própria impressão. Eles podem ser usados de maneira digital, mas você pode, em uma folha de papel ofício, enfim, numa folha de papel, né, é possível fazer a impressão desse material completo dos roteiros de aprendizado. Então, é bem importante a gente pensar nessa parte da conectividade, da, né? realidade do nosso estado também, né? E aí também na plataforma Saber Mais a gente tem a faixa do YouTube, certo? Que é o canal Seducnet. E lá a gente também tem uma playlist do programa de práticas pedagógicas com tecnologias educacionais, que vocês também podem acessar, e todo esse conteúdo, né, produzido em forma de vídeo está disponível aí para as escolas se mobilizarem e fazerem o uso, tá bom? Então, não esqueçam. Material a gente tem bastante na plataforma Saber Mais e também, né, o YouTube para poder fazer a consulta do material. Então, vamos só mostrar a faixa do YouTube rapidinho. Isso. Nessa faixa, a faixa ela chama-se 2026, Programa de Práticas Pedagógicas, né? E ele traz material sobre a BNCC Computação e esses webinários, que eu disse que a nossa secretaria estava conversando. Ele apresenta uma coisa que eu gostaria de convidá-los a acessar, que é o Espia Aqui. Hoje são 25 temáticas disponíveis, dentre elas fake news. Então, apresenta para a gente a fundamentação, a parte legal, mas também traz para a gente uma alternativa de como trabalhar na sala de aula. Então, é bem interessante acessar.
Muito bem, vimos aí um vasto acervo da secretaria em relação à educação midiática, formação de professor, currículo. Então, professor, a gente deixa aqui, comunidade escolar, né, o nosso convite a acessar a página. E a gente também fica à disposição para dúvidas, né? Mas é importante que pensar que esse material produzido tem uma intencionalidade, né, professora Carolina? Que é vocês acessarem e fazerem uso disso no seu planejamento, enfim, nas atividades do ano letivo. Então, professores, comunidade escolar que estão nos acompanhando, a gente deixa aqui também os contatos do departamento, do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, tá certo? Nosso e-mail aí, cmean@educacam.am.gov.br. O contato também da Gerência de Ensino Mediado por Tecnologia, gentec@educacam.am.gov, e da Gerência de Tecnologias Educacionais, a GTE, @educacam.am.gov.br. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, melhoria, entre em contato conosco, a gente está à disposição e a gente quer mesmo receber esse feedback, né, professora Carolina, da rede, porque é isso que nos faz repensar o nosso planejamento, ajustar as rotas para atender a comunidade que precisa muito desse apoio. É isso, professor. Então, acredito que missão cumprida desse primeiro momento. Trouxemos toda essa parte aí mais nacional, depois nós trabalhamos as práticas dentro ainda das temáticas que esses documentos, né, vigentes eles pedem, e a gente apresentou para vocês o que a nossa rede está fazendo e a novidade, né, dos materiais paradidáticos dos projetos. Isso tudo através do nosso Centro de Mídias. Muito bem, e em nome da nossa Secretaria de Educação, da nossa secretária Arlete, da nossa secretária pedagógica, a professora Georgette, a gente deseja um ótimo ano letivo, que daqui a pouco já começa e que seja um ano de muito sucesso para todas as escolas. Um abraço e até logo. Até logo.